E aí, tudo bem? Bem-vindo de volta ao Rei Afogado. Hoje a gente vai analisar uma partida clássica que aconteceu lá em 1855, entre Paul Morphy e A.D. Ayers. Esse é o nome que está na base de dados de onde eu puxei essa partida, infelizmente não consegui encontrar muito mais informações sobre quem era o oponente do Paul Morphy aqui. A gente vai analisar essa partida porque ela conta com o Gambito Evans como abertura. E essa é uma das minhas aberturas preferidas, como a gente vai ver, essa partida foi um ataque muito interessante. Então vamos lá, sem uma introdução muito longa, o Paul Morphy está com as peças brancas, o Ayers de pretas e Morphy abre com E4. O Ayers responde E5 e a gente joga os lances que entram na abertura italiana, né? Bispo C4 que é o jogo italiano e contra Bispo C5 dá pra gente jogar o Gambito Evans, que é o lance B4. Se você não conhece essa abertura ou qual é a ideia por trás desse sacrifício de peão que o branco tá fazendo, eu recomendo você clicar no card que tá aparecendo aqui em cima agora. Isso vai te levar para o vídeo que eu fiz sobre a teoria dessa abertura, a parte 1. Eu fiz 3 vídeos sobre o Gambito Evans, então se você quiser aprender um pouco mais sobre qual é a ideia por trás da abertura, como se joga isso, esses vídeos estão lá pra você. Seria até legal você assistir aqueles vídeos de teoria, ou se você já viu, assistir esse agora, porque eles se complementam bem. A gente vai ver um exemplo na prática de como se joga o Gambito Evans, já que o Morphy é talvez o jogador de ataque mais famoso e romântico da história do xadrez. Então ninguém melhor que ele para ensinar como jogar essa abertura pra gente, né? Então as pretas aqui aceitam o sacrifício em B4, lógico, antes assim de 1940 ou 1930 eu diria, negar um sacrifício como esse, tipo jogar bispo para B6, seria uma ofensa ao seu oponente. A gente ainda tá na era romântica do xadrez, né, onde a ideia é tentar sacrificar as coisas e dar checkmate no seu oponente o mais rápido possível com, sei lá, as últimas 2 ou 3 peças que você ainda não sacrificou. Por isso é considerado até quase uma ofensa, né, você negar um sacrifício que o oponente fizesse, porque essa era a maneira com que o xadrez era jogado naquela época. Depois o xadrez ficou bem mais científico e metódico, né, com planos estratégicos a longo prazo e vantagens pequenas sendo exploradas assim até o final para poder ganhar, mas enfim, essa história sobre a evolução do estilo de jogo no xadrez é para outro vídeo. O que importa aqui é que o preto aceitou o sacrifício e a gente segue com o plano normal no Gambito Evans, que é jogar C3 e aqui o bispo volta para A5, essa é a linha principal mesmo. Nessa posição o Morphy joga D4, essa é sempre a sequência que você vai fazer, né? Independente do que o preto faça, você vai jogar C3 depois e D4 quando ele aceita o sacrifício. O Ayers aqui decide defender o peão dele E5 com o lance D6, essa aqui é a defesa de Bronstein. E é uma das maneiras mais sólidas de jogar contra o Gambito Evans mesmo. O preto está tentando segurar o avanço das forças brancas e defender sua posição em vez de sair tomando mais peões, né? Por exemplo, com o outro lance que seria E toma D4. Nessa posição aqui, em vez de defender o peão dele, ele também poderia ter capturado, esse é outro lance. Mas enfim, o Ayers preferiu defender com D6 e aqui o Morphy joga dama para B3 e ele já está começando a formular um ataque e incomodar a posição do preto. Esse lance já cria um ataque direto a F7, né? E se F7 cair vai ser com cheque ainda, vai enfraquecer o rei. Por isso o Ayers joga dama para E7 e defende esse ponto de F7 mais uma vez. Aqui, cavalo para H6, que é outro lance que defende esse ponto em H7, não ia funcionar porque o branco ia poder tomar o cavalo com o bispo em H6. Então o Ayers joga o único lance mesmo que faz sentido para defender F7, que é dama E7. E agora o Morphy joga um lance que eu acho bastante contra-intuitivo, né? Um lance que se fosse eu jogando essa posição, eu ia relutar bastante em jogar, que é D5 aqui, atacando o cavalo. Então, eu digo que eu relutaria para jogar isso porque parece que isso torna um pouco sem sentido essa construção, essa bateria que a gente criou na diagonal com o bispo e a dama aqui, né? Porque a gente colocou o bispo e a dama na mesma diagonal, mirando o F7 lá, e aí depois a gente sobe o peão em D5 e aí bloqueia a visão dessas duas peças. É por isso que eu digo que parece contra-intuitivo esse lance, mas na verdade esse é um bom lance, porque se você reparar, aqui é o seguinte, essas duas peças abertas aqui atacam F7, só que o preto tem recursos suficientes para defender. Então essa diagonal permanecer aberta não é como se fosse uma vantagem para o branco, é por isso que o Morphy faz a decisão certa aqui, ele não se importa em jogar D5 e fechar a diagonal para poder atacar o cavalo do preto em C6. Agora esse cavalo já tem que mover, né, e a gente começa a criar ideias. Nessa posição, o preto jogou cavalo para D4, atacando a dama aqui e salvando a peça dele. Só que a gente já tem uma ideia aqui tática, que é a seguinte, por que a gente não poderia nessa posição já de imediato, talvez jogar dama A4 cheque? É um cheque e ataca o bispo em A5, né, a gente não ia estar ganhando uma peça com essa sequência? Então isso aqui acaba não funcionando, porque se a gente jogar dama A4 cheque imediatamente, o preto vai jogar dama D7, bloquear, a gente poderia tomar o bispo, parece que a gente está saindo com uma peça a mais disso, só que depois de B6 do preto, a gente começa a ficar sem quadrados para salvar a nossa dama, né? Todos esses quadrados que eu ressaltei em vermelho aqui não dá para ocupar, porque tem alguma peça preta defendendo, e os outros em azul são os únicos para onde dá para a gente ir. E aí você vai reparar que os dois permitem uma forca de cavalo que acaba ganhando a dama. Então se a gente jogar dama B4, aí ele joga cavalo C2 e enforca a nossa dama e o nosso rei. E a mesma coisa para o outro quadrado, se a gente jogar dama A3, cavalo C2 ganha da mesma forma. Então depois de B6 nessa posição aqui,
A melhor tentativa da nossa parte seria tomar esse cavalo e aí permitir ele tomar a nossa dama. A gente não tá perdendo aqui porque a gente tem esse recurso de bispo para B5 que crava a dama do preto ao rei e aí ele vai perder a dama de volta de qualquer forma, né? Ele poderia tomar aqui o cavalo, a gente toma a dama e chega nessa posição aqui onde agora o branco tá só um pouquinho melhor, né? Parece uma linha bem complicada, mas acaba levando uma posição equilibrada. Aqui a gente tem 7 peões, 2 peças menores e 2 torres e o preto também, ele tem 7 peões, 2 peças menores e 2 torres. Então esse é um final mais ou menos equilibrado. Então vendo que essa linha lá atrás jogando dama 4 parece enforcar o bispo aqui, mas não é tão simples, a gente poderia se perguntar, né? Por que não então, ao invés de jogar dama 4 imediatamente, a gente não toma o cavalo, né? Porque aí remove essa ideia do preto de lá no final jogar cavalo C2 cheque e enforcar as nossas peças. Bom, essa seria outra possibilidade, mas também não é tão bom quanto pode parecer. Se a gente jogar cavalo toma D4 aqui, ele vai tomar com o peão, e depois de dama 4 cheque, digamos, rei D8, agora a gente toma E5, o preto vai procurar contra-jogo tomando em E4 com a dama dele dando um cheque e ao mesmo tempo tá atacando esse peão em G2 aqui. Então a gente teria que jogar rei F1 para ao mesmo tempo defender esse ponto em G2, só que agora o preto tem D3 e ele tá ameaçando checkmate com dama E2 e tá ameaçando o bispo também. Então se a gente salvasse o bispo, ele ia poder jogar dama E2 cheque, rei G1 e dama E1 é mate. Então nessa situação não tem como resolver os dois problemas, a gente teria que priorizar a segurança do rei e devolver a peça. E aí aqui a gente poderia até tentar atacar a dama com o cavalo D2, só que ele vai jogar a dama H4 e agora é o preto quem tá melhor, né? A gente ganha uma peça lá que era o bispo em A5, mas depois o preto recupera. E agora é basicamente ele quem tá no ataque e quem tá melhor nessa posição. Ele ainda tem todos os 8 peões que ele tinha no início e a gente só tem 6, né? Estamos até com 2 peões a menos aqui. É por isso que depois de cavalo D4, Morph viu toda essa sequência, ele viu que essa ideia é meio prematura, né? Jogar dama 4 para tentar enforcar o bispo é uma ideia meio prematura. E aí por isso, nessa posição, ele jogou um lance mais preciso. Ele jogou bispo para B5 cheque. E aqui vem aquele conceito da ameaça maior, né? De fato, o preto tá atacando a dama, só que o Morph tá fazendo uma ameaça ao rei. Então essa é a ameaça maior, não dá para o preto tomar a dama aqui. Ele tem que lidar com esse cheque primeiro. E aí o Wire joga C6, bloqueando o cheque e contra-atacando o bispo. Agora, se a gente tomar, aí sim, né? Ele vai poder tomar a nossa dama. Então, para resolver o problema da dama tá no ar, o Morph joga cavalo toma D4. E aqui as pretas têm a opção de qual peça elas querem recuperar, né? O preto tem uma peça a menos, ele pode recuperar o bispo ou recuperar o cavalo. O que o preto decidiu na partida foi recuperar o cavalo com E toma D4, porque a outra linha não é realmente essa decisão certa, porque a outra linha não é tão boa assim. Se ele jogar C toma B5 nessa posição, aí o branco encontra contra-jogo com cavalo toma B5. E aqui a gente tem ideias de dama A4 e ameaçar um ataque descoberto, né? Um cheque descoberto movendo o cavalo, ameaçar o bispo imediatamente também. Ia ficar bem difícil resolver esses problemas. Digamos que se jogar 6 aqui para forçar o branco a mover o cavalo imediatamente, o branco poderia até sacrificar o cavalo em D6 temporariamente, né? Porque depois de você aceitar o sacrifício, ele vai ter essa tática com dama 4 e depois de você bloquear, ele vai ganhar o bispo de volta. E digamos, dama G6 aqui atacando G2 e E4 não é uma ameaça tão grande quanto pode parecer. A gente joga cavalo D2 e prioriza defender esse ponto aqui que é o mais importante. Agora, se as pretas tomarem em G2, a gente joga torre F1 e estamos com ameaças de bispo para A3. O rei preto está bastante exposto nessa posição, é o branco quem está bem melhor aqui. Então o Wires tomou a decisão certa, depois de cavalo toma D4 da parte do Morph aqui. Ele jogou E toma D4. Então a partida seguiu D toma C6 e agora o Morph tem uma ameaça bem grande, né? Se o preto não fizer nada, ele vai poder jogar C toma B7, vai ser um cheque descoberto do bispo e aí no lance seguinte ele vai poder tomar a torre e ainda fazer uma nova dama. Então isso vai ser catastrófico. Então o lance que o preto vai fazer aqui tem que lidar com isso, né? E aí o preto nessa posição joga dama toma E4 cheque. De novo naquele mesmo conceito da ameaça maior. Dama toma E4 é um cheque, não dá tempo para o branco criar as próprias ameaças deles de C toma B7, como a gente estava falando. Então esse lance é um tanto chato de lidar, porque além disso, a dama tá atacando esse ponto em G2, né? Aqui o Morph joga um lance que é o que qualquer ser humano jogaria nessa posição, é extremamente intuitivo e parece que até ganha forçadamente. Ele joga nessa posição rei para D1, e aqui ele seta uma quantidade muito grande de ameaças na posição, por isso que parece que esse lance ganha. Porque aqui é o seguinte, a gente tá ameaçando aquela mesma ideia de C toma B7, e aí vai ser um cheque e depois tomar a torre, e agora além disso a gente tá ameaçando trazer a torre de H para E1 e cravar a dama do preto. Então parece que a posição tá quase ganha aqui, né? Como que o preto vai resolver tudo isso? Se ele joga um lance impreciso, como o cavalo para E7, tentando fechar a coluna E, aí a gente executa outra ameaça. A gente joga C toma B7, depois que ele mover a gente vai tomar lá e fazer outra dama. Ele
pode até tomar essa dama aqui, mas mesmo assim, depois de F3, só para proteger o peão em G2, o branco tem material a mais. O problema, então, com o lance rei para D1, né, o motivo pelo qual ele tá com essa marcação de lance impreciso aqui que eu coloquei, é porque o preto tem uma maneira muito engraçada de resolver todas as ameaças. Nessa posição, ele joga rei F8 e aí sai do caminho desse ataque descoberto e também sai da coluna E, para que não tenha nenhuma das duas ameaças. E agora é o preto quem tá ameaçando tomar em G2 e atacar a nossa torre. Digamos aqui, se você joga F3, né, F3 é o melhor lance para defender G2 e contra-atacar a dama, só que agora o preto vai jogar dama G6 e tá atacando G2 por outro ponto. Se você tentar um lance como torre para G1 para defender G2, agora é cavalo E7, atacando esse peão aqui, então um lance que a gente pode considerar seria C toma B7 agora, e depois de bispo toma B7, C toma D4, só que o preto pode até continuar com um lance como cavalo F5, tá atacando o peão em D4, se a gente tentar defender com a dama, aí ele vai voltar o bispo para B6 e atacar mais uma vez, e repara que esse bispo também tá fazendo um raio-x na torre em G1, é agora o preto quem tá ganhando essa posição. Não que essa seja a sequência de lances mais precisos para o branco depois de rei para F8 aqui, só que mesmo assim é para provar que essa é uma posição difícil de jogar para as brancas, se o preto encontra esse lance rei F8. Só que nessa posição, depois do lance um pouquinho impreciso que o Morph fez com rei para D1, as pretas não encontraram o melhor lance, que é o rei F8 que eu acabei de mostrar. As pretas aqui jogaram bispo para G4, que é um erro, e aí devolve a vantagem para o branco. Agora é o branco quem tá melhor mais uma vez. O que o preto devia ter visto nessa posição aqui é que depois de F3, né, que é o lance mais óbvio de todos, ele iria tomar de bispo, que foi o que aconteceu, e aí tomar mais uma vez com a dama, e aí ele estaria enforcando o rei e a torre em H1. O problema com essa linha que o preto viu é que depois de rei para C2 você não pode tomar a torre, por causa da ameaça de C tomar B7. Então nessa posição as pretas tentaram o lance dama para E4, para que seja outro cheque e tentar complicar a posição mais um pouco. Outra coisa a se considerar seria aqui, né, por que não jogar dama G2 e aí forçar o rei a mover mais uma vez. É exatamente por isso que o Morph jogou o rei para C2, para que depois de dama G2 ele pudesse bloquear com o cavalo. E agora imaginemos, né, que o preto cai na armadilha e ele não vê que não pode tomar a torre H1, aqui ele toma. Agora vai perder para aquela ameaça que a gente estava falando. Aqui o ataque do branco é muito grande, dá até para jogar um lance como bispo para A3 e liberar esse ataque aqui na dama, porque se a dama tomar a torre em A1, que parece estar no ar, a gente agora toma C toma B7, aquela ameaça que eu estava mencionando, depois de o rei mover a gente pode tomar e fazer outra dama, e essa posição aqui já é um mate forçado em 8 movimentos, o branco está totalmente ganho. Então é por causa dessa linha que o preto viu aqui que não podia tomar a torre nessa posição. Depois de rei para C2, ele jogou dama E4 cheque, como eu falei, e aqui o Morph comete outra imprecisão, ele joga rei para B2, que de novo permite o preto um recurso para equalizar a posição. Só que assim como da primeira vez, né, como eu falei na primeira vez, aquele recurso era rei F8, que é meio difícil de achar. Nessa posição, eu acho que é menos difícil de achar o recurso que equaliza para as pretas, mas assim, você ia ter que conseguir calcular bastante coisa para ver até o final da linha e entender por que esse lance faz sentido. Depois de rei para B2 do Morph aqui, o Ayers jogou bispo toma C3, que é um erro gravíssimo, a posição tá muito feia, a partir daqui a gente vai ver. Primeiro vamos ver o que ele deveria ter feito, né? Qual é o lance que equaliza uma posição tão maluca quanto essa para as pretas. O lance que equaliza aqui, e o motivo pelo qual rei para B2 é uma imprecisão, é o lance B toma C7 nessa posição. O que o preto tem que reparar aqui é que ele resolve as ameaças do branco enquanto que mantém as próprias. Depois de B toma C7, o bispo está atacado em B5, a torre continua no ar em H1 e agora o branco não tem mais aquela ameaça de C toma B7 cheque descoberto. Então aqui o melhor lance seria torre para D1, que sacrifica o bispo. Digamos que você tente salvar o bispo nessa posição, aí o preto vai poder tomar e ele está totalmente ganho a partir daqui. Então torre D1 pelo menos tenta salvar a peça que vale mais, só que como eu falei, o preto agora vai tomar o bispo. E aí o lance que é difícil mesmo de calcular nessa posição é o que acontece depois de dama toma B5, né? O branco não tá só recuperando o material, porque se a gente mover o rei aqui ele vai poder tomar o bispo. Bom, isso é o que parece, mas é muito incrível que nessa posição as pretas têm o recurso dama para E2 cheque. E aqui você tem que lidar de maneira bem cuidadosa, né? Porque esse cheque, além de atacar o rei, ataca essa torre também. Então o lance que a gente precisa jogar aqui é a torre para D2, para defender o cheque e a torre. Só que agora as pretas jogam torre B8 cheque, mais uma vez cutucando esse rei. Se o rei subir para A3, a gente vai poder jogar dama para F1, atacando o bispo, ameaçando tomar o bispo com cheque e salvando a nossa dama do ataque. Se as brancas defenderem o bispo aqui com o bispo para B2, agora a gente vai jogar torre para B6 e esse lance vem com uma ameaça muito pesada. Se o branco não fizer nada, a gente vai jogar torre A6 com o suporte da nossa dama de K de F1 e vai cravar a dama do branco ao rei. E a gente vai ganhar material e vencer a partida se isso acontecer. Então, para tentar defender contra isso, o branco encontra o recurso C4 para bloquear a visão da dama ao quadrado de A6, assim a dama não defende mais
essa ideia. Só que C4 acaba abrindo outra via de acesso ao rei branco. Agora a gente vai jogar dama F3 e vai ser um cheque porque o peão saiu daqui. Aqui de novo você tem que continuar com bastante cuidado. Se você continua passeando com o rei, com um lance como rei A4, por exemplo, agora dama C6 cheque e você vai ter que voltar o rei e agora perde para aquela mesma ameaça. Torre A6 vai ganhar sua dama aqui. Então aqui depois de dama para F3 não vai dar para subir o rei para A4. O lance que a gente precisa jogar aqui é cavalo C3 que sacrifica mais uma peça. Agora o preto toma em C3 de peão, dama toma C3 seria uma tentativa, só que agora as damas são trocadas e a gente chega nesse final onde o preto está confortável, né? Ele está até um pouco melhor aqui. O material em termos de peças é igual e o preto tem 2 peões a mais. Então esse é o recurso muito doido que o preto devia ter encontrado naquela posição. Só que como eu falei, depois de rei para B2 do Morph aqui, as pretas infelizmente não encontraram esse recurso, elas jogaram bispo toma C3 que perde na hora. O motivo pelo qual esse lance perde é que assim, isso é um cheque, só que o branco vai tomar em C3 de cavalo, você vai tomar, ele vai tomar de volta, e agora como você lida de novo com essas ameaças? Você continua atacando essa torre H1, só que não vai dar para executar essa ameaça, porque o branco tem uma ameaça maior, ele tá ameaçando jogar C, toma B7, cheque descoberto, e depois tomar sua torre e fazer uma nova dama ainda. Então, de novo, as pretas viram que não dá para tomar a torre H1 aqui, e eles fizeram o roque, que é uma tentativa melhor, né, tomar em H1 ia perder imediatamente, só que mesmo assim essa posição continua totalmente perdida, não tem mais o que fazer. E numa posição como essa aqui, o Morph tá como um tubarão que acabou de detectar sangue na água, né? O rei preto tá exposto e agora é só uma questão de como a gente vai executar esse ataque. Então vamos lá, ele começa com torre para E1. O preto deu o tempo, agora ele vai salvar a torre dele e ainda contra-atacar a dama preta. O preto salva a dama para D5. E a gente continua o nosso ataque. C toma B7, cheque duplo, cheque do peão e da dama, então o preto tem que tomar o peão de volta. Agora o rei tá exposto, a quantidade de sangue na água tá aumentando. Morph joga torre para B1, setando um ataque descoberto no rei preto através desse raio-x. As pretas jogam cavalo para F6 tentando desenvolver e procurar alguma defesa, só que agora o Morph já fechou a mandíbula ao redor do pescoço do rei preto, não tem mais o que fazer. Aqui ele joga a bomba, bispo C6 cheque, sacrificando um bispo. As pretas tomam o bispo de dama, não teria muito o que fazer, né? Se você não aceitar, ele vai tomar sua dama em seguida. Então depois de dama toma C6, ele fez isso para abrir a coluna B, de modo que agora rei para A1 seja cheque descoberto da torre. O preto aqui joga rei C7, ele tá tentando manter o contato com a dama, né? Do contrário, essa peça ia ficar em defesa. Só que agora o Morph entra, dama para A5 cheque, atacando mais uma vez, bloquear de dama aqui e ia perder a dama para a torre. Então as pretas jogam rei para C8, tentando fugir do ataque. O Morph agora toma o peão em A7, trazendo a dama ainda mais para perto da posição do preto e já tá ameaçando o checkmate em um movimento. Então ele tenta cavalo D7 para defender o quadrado de B8 com o cavalo. Agora as brancas jogam bispo para D2 e esse lance vem com uma ameaça muito grande de torre para C1 que ia cravar a dama preta e ia levar a mate logo em seguida, porque não vai dar para defender a dama e se ela cair por uma torre vai ser mate. Nessa posição, depois de bispo D2 com essa ameaça, realmente não tem mais o que fazer, as pretas resignaram aqui. Se você tentasse salvar a dama, né, o único lance seria esse, só que agora a torre para C1 ganha do mesmo jeito, porque é um cheque. O único lance é você bloquear com a dama de volta, ele vai tomar e vai ser checkmate. Se você bloquear com o cavalo aqui, aí abandona a defesa desse quadrado e aquela outra ameaça, torre para B8, agora vai ser mate. Então essa foi a partida. Depois, como eu falei, de bispo D2, as pretas resignaram, não permitiram o mate, mas mesmo assim, né, ia ser mate em mais uns 2 ou 3 movimentos. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Eu tinha recebido há algum tempo alguns comentários aí pedindo umas análises de partidas clássicas e românticas, por isso eu decidi trazer essa e também porque é uma partida no Gambito Evans. Morph é um jogador de ataque de um nível assim que assistir e analisar as partidas dele é um espetáculo. Então eu espero mesmo que vocês tenham gostado dessa partida, tanto quanto eu gostei de fazer a análise dela e preparar esse vídeo. Se você tem alguma recomendação de outras partidas que você gostaria que eu analisasse, deixa aí nos comentários e até o próximo vídeo.